Nós vamos agora para o primeiro painel desta manhã, para falar sobre a judicialização do amianto no Brasil. Senhoras e senhores, convidamos o coordenador de mesa, o doutor Leonardo Osório, coordenador nacional da CODEMAT, a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho do MPT. Senhor Leonardo. Chamamos também, senhoras e senhores, o doutor Luciano Lima Leivas, do Programa Nacional Banimento do Amianto. Opa! Para participar deste primeiro painel, chamamos também a doutora Ana Cláudia Bandeira Monteiro, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT. E também o doutor Mauro Menezes, da ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Muito bem, sejam muito bem-vindos, podem tomar seus assentos. E de imediato eu passo a palavra ao diretor da mesa, o doutor Leonardo Osório. Bom dia a todos, a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer à organização do evento por este convite, que muito me alegra e muito me honra, estar falando aqui de um tema tão importante, uma regional também tão importante para o Ministério Público do Trabalho, que é a 15ª região. Foi muito falado aqui em relação à organização do evento, até pelo Dr. Ronaldo, que a Márcia ficava, os organizadores, muitas vezes insistindo e cobrando, e eu entendo muito bem, porque quem conhece o trabalho da doutora Márcia, do Dr. Luciano, da doutora Ana Lúcia, dos demais organizadores, sabem que eles buscam sempre sucesso naquilo que fazem. Então, eles não queriam, tenho certeza, fazer um evento mais ou menos. Eles não queriam fazer um evento, como a gente chama popularmente, de meia boca. Eles queriam fazer algo realmente grandioso, algo realmente importante, algo que realmente marcasse essa questão tão importante de nosso país. E vendo o que já foi falado, vendo a programação do evento, vendo a organização do evento, eu só tenho a dizer a vocês que vocês conseguiram. Vocês conseguiram fazer um evento de sucesso, que eu tenho certeza que será bastante satisfatório para todos nós. E dentre as questões que eu entendo bastante, eu particularmente entendo bastante importante para o evento, existe a questão principalmente do diálogo do direito com outras instituições, com outras ciências, o diálogo do direito com a medicina, o diálogo dos operadores do direito com aqueles que são os principais beneficiados por uma atuação mais firme no Ministério Público, que são, por exemplo, que são os trabalhadores expostos. E isso é bastante importante, como é importante também ouvirmos experiências de outros países. Eu lembro, eu trouxe aqui até o livro, vou fazer propaganda, está aí, não é meu, lógico, mas é um livro excepcional. Eu lembro que a primeira vez que eu, de fato, me deparei com o problema do amianto foi lendo esse livro, acho que em 2009. Eu não sabia sequer que o amianto matava da forma que ele mata. E, por falar também, a doutora Márcia falou muito na questão do diálogo, foi falado até que algumas pessoas da medicina acham que o amianto já foi banido no Brasil. Eu me lembro que depois que eu li o livro, eu conversei com minha médica particular, que é minha esposa, e fui falar com ela do problema. Eu nunca tinha conversado sobre isso. E a resposta que ela me deu, na verdade, foi uma pergunta que foi exatamente a seguinte: e o banimento ainda é permitido no Brasil? E eu tive que responder com um pouco de vergonha que sim. Então, assim, é bastante importante esse evento, essa discussão passando também por outras ciências. E para terminar, até porque ninguém está aqui para me ouvir, dá para ouvir os excelentes painelistas, eu gostaria de dizer que eu tenho um emprego que muito me gratifica, que como procurador do trabalho, eu tenho a certeza que tudo que eu faço, eu melhoro a vida de algumas pessoas. Então, quando na nossa atuação a gente busca a implementação de políticas públicas para combater o trabalho infantil, nós estamos melhorando a qualidade de vida daquelas crianças. Quando nós atuamos das crianças sujeitas a esse grave problema social, quando o procurador do trabalho atua na erradicação do trabalho escravo, em alguma situação concreta, ele está trazendo dignidade àqueles trabalhadores. Quando o procurador do trabalho atua na prevenção do meio ambiente do trabalho, ele está fazendo algo que é tão simples, que infelizmente acontece bastante no Brasil, que é o que o Dr. Ronaldo colocou. A gente faz com que o trabalhador vá trabalhar e volte para casa nas mesmas condições. Então é um trabalho que muito me gratifica, E além disso, eu costumo colocar que é um trabalho também que faz com que a gente conheça e faça amizade com pessoas
importantíssimas para a luta dos direitos dos trabalhadores e pessoas realmente engajadas por um mundo melhor. E aí eu poderia citar diversos colegas aqui do Ministério Público do Trabalho, ou que não são do Ministério Público do Trabalho, que têm a busca por uma condição de vida das demais pessoas como um norte na sua vida. Mas aí eu vou falar dos palestrantes, Dr. Luciano Lima Leivas, que é procurador do trabalho no município de Criciúma, e pediu que eu falasse que ele está em emoção, ele está tentando chegar em Florianópolis, ou pelo menos em Porto Alegre. Então eu vou pedir a todo mundo que faça uma corrente positiva, para que o Dr. Luciano consiga o seu objetivo de chegar o mais próximo possível de sua casa. Ele é procurador em Criciúma e também vice-gerente desse projeto tão importante que é o banimento do amianto no Brasil. A doutora Ana Cláudia, que é vice-coordenadora da ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e eu gostaria de... Eu sou associado, lógico, à associação, e fazer um pouco de propaganda, que é uma associação que não defende apenas os direitos dos procuradores. Quem já teve contato com a associação, sabe que a associação defende tudo aquilo que nós procuradores entendemos que deve servir para um país melhor. Nós lutamos contra a terceirização, lutamos contra a associação contra o trabalho escravo, melhoria de condições de trabalho. De uma forma geral, uma associação que não olha apenas para dentro dos direitos da categoria procuradores do trabalho, mas olha para os direitos de todos os trabalhadores de nosso país, e de nosso país. O Dr. Mauro Menezes, como já foi colocado aí pelo Dr. Ronaldo, é o presidente do Comitê de Ética, é advogado bastante conhecido na cidade de Brasília, na verdade no país inteiro, advogado da ABREA, Associação Brasileira dos Expós de Amianto, e atua também em diversas outras causas de relevância social, e uma atuação bastante firme, um escritório bastante conhecido e que consegue bastante avanços para os direitos dos trabalhadores. Então, vou passar a palavra aos colegas e falando a todos com a certeza de que nós teremos uma excepcional palestra. Eu costumo falar que nós costumamos ser generosos com os nossos amigos. Então, eu já estou adiantando que a palestra será excepcional, mas falo também que eu não estou, no caso concreto, sendo generoso. Eu estou sendo sincero. Tenho certeza que a palestra dos três será excelente e vai enriquecer bastante o conhecimento de todos sobre as questões que tratam da judicialização do amianto no Brasil. O que tem sido feito, quais são os avanços conseguidos, quais são a atual situação de alguns desses processos. Tenho certeza que esse painel, assim como o evento, vai engrandecer bastante o conhecimento de todos nós a respeito da matéria. Muito obrigado. Passando aí a palavra agora ao Dr. Luciano. Vou pedir a assessoria técnica que de apoio. Senhoras e senhores, membros da magistratura, do Ministério Público, senhoras e senhores representantes da advocacia brasileira e internacional, representantes das associações de vítimas, familiares de vítimas do amianto, representantes de empresas, representantes de empresas. Vamos aqui abordar a questão da judicialização da questão do amianto no Brasil, de modo que, dentro dessa temática de judicialização que foi posta, eu elegi inicialmente delimitar o objeto dessa judicialização, porque nós temos aqui na judicialização uma temática muito grande. Nós poderíamos falar sobre as judicializações individuais a que se referiu o ministro, que chegam ao TST de forma pulverizada. Nós tivemos a experiência que foi posta pela doutora Laura na Itália, onde uma judicialização ou o modelo jurídico italiano trata a questão da irregularidade do ambiente de trabalho como matéria penal. Então é importante também delimitar o objeto dessa apresentação, que o Ministério Público do Trabalho não tem a competência penal, portanto não são ações penais que serão analisadas, são ações que visam especificamente o que está posto como ações coletivas em sentido amplo, ações propostas tendo como autor o Ministério Público do Trabalho, visando aspectos coletivos de segurança e saúde do trabalhador, e que vai ter como reflexo também uma sinergia, que também foi comentada aqui pela doutora Laura,
com outros órgãos, porque o modelo normativo brasileiro ele se constituiu de uma forma tal que as informações, os dados, a coleta da prova, ela acaba sendo prejudicada por situações de ausência de informações de expostos e adoecidos para os órgãos públicos de saúde, do Sistema Único de Saúde, no âmbito dos estados, dos municípios e da União. Então, as ações que serão apresentadas serão estas. Eu elegi como metodologia, uma metodologia expositiva de casos concretos, apresentados em ordem cronológica, de modo que a gente possa até visualizar dentro de um programa sistematizado que toma corpo no Ministério Público do Trabalho a partir do ano de 2012, quando dentro da Coordenadoria Nacional de Meio Ambiente e Trabalho a questão do amianto passa a compor um programa nacional decorrente de um planejamento estratégico da instituição. É importante, como um pressuposto de análise também, tendo em vista o público presente, que não é apenas da área jurídica, mas também de outras áreas, que a gente compreenda, pelo menos minimamente, algumas situações do ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos vários modelos de tratamento da matéria que estão postos e concorrem conforme a localização ou a base territorial em que nos encontramos. Basicamente, nós podemos falar de um modelo de uso restritivo dessa substância cancerígena. É um modelo que irradia da Convenção 62, que já foi citada, ela autoriza ou legitima o uso de uma das variedades do amianto e que acaba informando a legislação federal do Brasil. Esse modelo, em alguns estados da federação, eu vou exemplificar com o estado aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos leis estaduais que estão estruturadas dentro de um modelo de proibição, restrição absoluta do uso da substância cancerígena, e nós temos aí um modelo normativo que deve ser interpretado como Tratado Internacional de Direitos Humanos. É essa a interpretação que o Ministério Público trabalha por intermédio do programa, dá essas normas, que também foram citadas, mas que basicamente são as convenções 139 e 162 da Organização Internacional do Trabalho. Essas duas convenções, com base na nossa Constituição, devem ser tratadas como normas internacionais sobre direitos humanos e, como tal, ainda que internalizadas na ordem jurídica brasileira antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, o próprio Supremo Tribunal Federal assim já declarou, são normas que estão em hierarquia acima da lei federal comum. Objetivamente falando, essas normas internacionais a que me referi, elas estão acima da lei federal que autoriza o uso do amianto no Brasil. Então, esse conjunto complexo de normas é que passou a ser um objeto de análise e que vai ser mais ou menos elementos que vão surgir ao longo da exposição cronológica de todo o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público na questão da judicialização do problema da exposição ao amianto. Então, esse é o objeto da minha exploração ao tratar do tema judicialização do amianto. Ações coletivas titularizadas pelo Ministério Público do Trabalho, de natureza não penal e que se iniciam em primeiro grau. Não vou entrar aqui no debate do controle de constitucionalidade, não vou fazer referência às ações que são promovidas muito valorosamente pelas associações que representam as vítimas, mais especificamente a ADREA e outras associações dispostas ao amianto. Esse é o objeto, então, da exploração. Dentro dessa proposta metodológica de casos práticos apresentados em ordem cronológica, a primeira ação aqui que nós catalogamos, ela surge de uma forma meio que esparsa, ainda não sistematizada na atividade do Ministério Público do Trabalho. Ela data do ano de 2004, proposta na 8ª região. E aqui vejam de novo a referência que nós podemos fazer, o link que nós podemos fazer dessa pretensão do Ministério Público do Trabalho no sentido de subsidiar a atividade
da área médica, especialmente da área epidemiológica, e nos trazer até informação precisa e real sobre quem está exposto e qual a condição ou a capacidade do sistema de saúde monitorar e controlar essa população exposta. Uma planta de fibrocimento que estava sediada naquela região, ela deixava de encaminhar ao Sistema Único de Saúde a listagem dos seus empregados que estiveram expostos. Essa listagem, inclusive nas oficinas específicas que foram tratadas na data de ontem, na área médica, ela é extremamente fundamental para se ter um registro. Quem é que esteve exposto ao amianto? Se o sistema de informação de mortalidade indica um óbito por um câncer de pulmão, para eu poder cruzar essa informação com a questão do amianto. Uma pessoa que morre de câncer de pulmão, ela esteve numa planta de amianto, porque o diagnóstico do câncer de pulmão, isso fazendo também esse link com a área médica, é extremamente dificultoso de apontar qual o agente causador, seja ele exclusivo ou múltiplos agentes, né? Então, vejam, a questão que é interessante é que a obrigação do envio da listagem ao sistema de saúde para a criação desse registro, ela é uma previsão na lei que autoriza o amianto. Então, seria uma contrapartida social do permissivo econômico. E justamente essa contrapartida social do permissivo econômico era absolutamente descumprida pela indústria. Então, havia uma recusa no envio dessa listagem. Óbvio que, a partir do momento em que essas listagens, que tinham previsão como obrigação legal, deixam de chegar ao Sistema Único de Saúde, não se pode fazer um controle epidemiológico, e a consequência disso é que, muitas vezes, no embate judicial, nós temos a informação de que não há doentes. Nós temos a informação de que a data de 1980 é a data que desapareceu a doença causada pelo amianto no Brasil. Tá? Óbvio, quando você retira os instrumentos de um controle epidemiológico, esse discurso ganha alguma empolgação, vamos dizer assim. A pretensão do Ministério Público, especificamente manejando uma ação civil pública, eram obrigações de fazer uma compensação por dano à sociedade. Nesse caso específico, a tese do Ministério Público é a obrigação legal, não depende de outras normas complementares a serem propostas pelo Ministério da Saúde, aqui dentro do modelo brasileiro de controle da saúde, de controle dos expostos ao amianto. E a relevância da matéria, ela está posta justamente nesse sentido, né? Dar instrumentos não apenas ao SUS, ao sistema de saúde, para registro da população exposta e eventual obtenção de dados epidemiológicos, mas receber desse sistema de saúde as informações que vão fomentar, que vão embasar as ações de responsabilização por passivos socioambientais do amianto. Essa ação, ela tem como resultado processual uma posição que foi fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não estou conseguindo aqui avançar com o slide, mas posso já apresentar a informação. Foi concedida a tutela, tá? A empresa está hoje com a obrigação de fornecer a listagem de todos os empregados que estiveram expostos ao amianto durante todo o período de operação dessa planta no Pará. Esses dados deverão ser remetidos ao SUS. A interpretação do Tribunal Superior do Trabalho, uma interpretação a que se reconhecer bastante avançada, e que entendeu pela autoaplicabilidade do artigo 5º da Lei do Amianto, determinando que a remessa não depende de portaria, não depende de nenhum ato complementar do Ministério da Saúde e, portanto, a empresa deve fornecer a relação dos trabalhadores que estiveram expostos ao amianto. Essa ação transitou em julgado agora no dia 11 de junho de 2016. Tá? É importante frisar, e depois, num outro momento, a gente vai abordar que a posição de outro tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, é em outro sentido. Mas na casuística que vai ser apontada, a gente vai abordar a questão. Então, esse momento, esse histórico de judicialização coletiva do amianto, ele tem talvez uma primeira situação mais, vamos dizer assim, experimental, ou mais que fomenta outras ações diversas da inicial, é a ação que tramitou em Criciúma, numa empresa, numa planta de fibrocimento, que recebia uma produção entre 17 a 22 toneladas de amianto para a produção de telhas de fibrocimento.
Nesse caso, nós tivemos apoio da Vigilância e Saúde do Trabalhador, inclusive a representante da Vigilância do Estado de Santa Catarina aqui presente, a Regina, participou dessas ações de fiscalização. E o elemento novo aqui é a seguinte situação: dentro da legislação federal de autorização do uso do amianto, existem uma série de obrigações referentes às fontes geradoras de poeira do amianto nas indústrias, né? E isso tudo é construído numa concepção de que o uso do amianto, ou seja, essas 17 a 22 toneladas que transitaram em períodos inferiores a um ano dentro de uma planta industrial, elas entraram na planta empresarial, na planta industrial, e saíram em forma de telha sem liberar uma fibra. Essa é a concepção da tese da lei federal, de que há a possibilidade de não dispersar fibras de fibrocimento durante todo esse processo industrial, sem contaminar o ambiente e trabalhadores. Tá? Isso tudo posto em formas normativas. Umidificação do piso, ventilação dos ambientes, né? Isso em abstrato. Em concreto, a ação fiscal que foi desenvolvida em parceria com a Vigilância Sanitária, com a Vigilância em Saúde do Trabalhador do Estado de Santa Catarina, identificou diversas irregularidades nesse modelo de uso controlado, né? Que é posto normativamente, mas que na prática ele apresenta falhas significativas. Para exemplificar, tanques de decantação de todo o lodo industrial transbordando para o ambiente natural, ou para o ambiente do entorno do tanque, secando e sendo dispersados no ambiente a partir do ressecamento desse lodo, né? Outras questões como a ineficiência dos sistemas de ventilação, a questão dos vestiários que deveriam ser área limpa e área suja, o trabalhador sai com o macacão de trabalho, passa da área limpa para a área suja com aquele macacão com a poeira do amianto, enfim, diversas irregularidades, não apenas da questão do uso do amianto, mas de meio ambiente do trabalho em geral, foram constatadas. O Ministério Público do Trabalho moveu ação não apenas com relação à questão do amianto, mas também outras obrigações de meio ambiente referentes a máquinas, condições de higiene, enfim. E nós formulamos talvez a primeira pretensão no sentido de substituição da fibra de amianto com base nos modelos normativos internacionais, né? Trocar uma fibra cancerígena por uma menos nociva à saúde humana. O resultado é uma procedência, nós tivemos uma redução do limite de tolerância. Infelizmente a legislação federal entende que é possível trabalhar em ambientes com amianto a 2 fibras por centímetro cúbico, né? Houve uma determinação de uma redução, com base no princípio da redução dos acidentes de trabalho, foi reduzido para 0,1 fibra, uma condenação por dano moral. E o que há de mais relevante é que, recentemente, no final do ano passado, mais especificamente nesse ano, essa planta firmou um acordo com o Ministério Público substituindo a fibra. Ela continua em operação e ela produz hoje as telhas de fibrocimento com material alternativo. Esse é o ponto relevante. Hoje, a viabilidade tecnológica de substituição, ela não é mais uma questão abstrata, ela é concreta. Nós temos já 5 plantas, eu estou aqui acelerando pelo tempo que me foi concedido, nós temos 5 plantas já que estão para sair do amianto. Quando foi falado aqui que o evento vai se realizar nesse estado por conta de termos de ajustamento de conduta, esse sistema de ajustamento de conduta também prevê que as 2 plantas em operação aqui no estado de São Paulo saem do amianto e utilizam fibras alternativas. Então, o comando normativo internacional, aquela norma supralegal que está acima da lei federal de uso controlado, ela é absolutamente execuível, ela é absolutamente viável. Tá? Prosseguindo aqui, nós temos uma ação de execução de termo de ajustamento de conduta que também nos dá essa interface entre o jurídico e a área médica. Aqui, o que havia é que os doentes de uma planta que foi estabelecida na cidade de Osasco, eles estavam recebendo acordos individuais, né, os instrumentos particulares de transação, e esses instrumentos particulares tinham como característica o fato de que o diagnóstico da doença ele ocorria após o término do contrato de emprego. Dentro do sistema de previdência brasileiro, não havia nenhuma situação em que a comunicação do acidente de trabalho era feita após a extinção do contrato de trabalho. Então, o Ministério Público tomou o ajustamento de conduta da empresa no sentido de que todos os instrumentos particulares de transação fossem identificados para fins de comunicação de acidente de trabalho.
Esse termo de ajustamento também foi descumprido, foi executado. O resultado prático dessa execução do ajustamento de conduta, além da parte econômica que está posta aí na tela, é que o próprio estudo epidemiológico brasileiro, feito por uma universidade federal, a Universidade Federal da Bahia, aponta que 2 picos epidemiológicos ou 2 aumentos de registros de casos justamente se dão com as ações de execução desses ajustamentos de conduta nos anos de 2008 e 2011. O número de adoecidos nesse estudo, que vinha num nível de 8 ou 10 casos por ano, passa de 300 nesses 2 anos a partir da execução da obrigação de abertura das comunicações de acidente de trabalho. A ação mais relevante aqui, ela surge justamente como foi citado pela doutora Laura, em 2012, foi a sentença da Itália, no caso da exposição da população lá de Casale e Monferrato. Essa sentença ela serviu de paradigma para a primeira construção sistematizada do Ministério Público do Trabalho, no sentido de promover não apenas a adequação dos ambientes atuais de exposição, mas também a responsabilização civil pelos passivos produzidos pela indústria do amianto, no caso específico da planta que estava em Osasco. Nós tivemos, nesse caso aqui, um apoio muito forte da Fundacentro, pelo Dr. Eduardo Algrande, que monitorou uma parte da população que esteve exposta nessa planta. Nós temos os dados no inquérito, mais de 10 mil trabalhadores expostos durante todo o período de operação. Cerca dessa população de 10 mil expostos, 1.000 trabalhadores monitorados pela Fundacentro. Desses 1.000 trabalhadores, 300 trabalhadores com diagnósticos de doenças relacionadas ao amianto e mais ou menos 90 óbitos relacionados à exposição. Esse manancial de dados fornecidos pela Fundacentro, ele acabou chegando ao Ministério Público quase que concomitantemente com a decisão com a primeira sentença do caso da Eternit na Itália, né? E a primeira possibilidade de verificação de que o desastre socioambiental que ocorreu em Casale e Monferrato ocorreu também em Osasco se evidenciou nesse inquérito, nesse contexto. A partir daí, o Ministério Público propôs a primeira ação, que tem um foco não apenas na responsabilização, mas também na busca ativa de quem esteve exposto nessa planta. Nós temos casos de trabalhadores que trabalharam em Osasco na década de 90 ou 80, que hoje residem no Nordeste, e que o controle médico da empresa era realizado mediante o envio de um aviso de recebimento na cidade de Osasco. Quer dizer, nunca esse trabalhador cuja empresa não envia listagem ao sistema de saúde e que não exerce minimamente o controle médico, ele vai ser um trabalhador que possa ter um controle da sua saúde, que possa também ser acompanhado para fins de controle epidemiológico. Então, a sentença, nesse caso, embora aqui também é relevante a questão da prova, né? Tem um incidente processual que eu tomaria muito do tempo, aqui eu não disponho dele para tratar, mas, ao final, a juíza da 9ª Vara do Trabalho, a partir da concepção da responsabilidade objetiva, em que pese o Ministério Público, nesse trabalho, tenha efetivamente demonstrado exposição de trabalhadores a 27 fibras por centímetro cúbico. Quem é da área técnica de engenharia do trabalho sabe que isso talvez seja um trabalhador que sai completamente empoeirado do setor de trabalho, né? Nós temos também a prova específica da culpa, da responsabilidade da empresa nesse caso. A condenação foi fixada em R$100 milhões. O processo encontra-se em recurso ordinário no Tribunal da 2ª Região. A ação semelhante, que acaba por fundir a experiência de Santa Catarina com a experiência de Osasco, ou seja, a regularização do ambiente atual de exposição ao amianto e de um ambiente que não existe mais, mas que teve um passivo produzido, ela surge na operação no Rio de Janeiro. Ali nós temos uma planta antiga da década de 40, onde as duas experiências são conjugadas para a proposição dessa ação, onde nós pedimos também a substituição do amianto. O que há de relevante nesse cenário que está posto aqui, que eu também não vou me alongar pela exiguidade do tempo, é essa última informação. Nesse processo, a líder de mercado, ela apresenta ao Ministério Público, formalmente, nos autos, uma proposta de substituição da fibra cancerígena por fibras alternativas que ela própria vem produzindo em uma operação, um investimento que fez no estado do Amazonas. Nós temos também uma outra frente de atuação que é muito interessante,
o modelo normativo da legislação federal de uso controlado, ele acaba na porta da fábrica, a concepção do Ministério Público é não. O produto contendo amianto, ele também gera poeira, ele também gera exposição ao amianto. E, portanto, nós temos o entendimento de que as obrigações de uso controlado se estendem para além dos portões da fábrica. A experiência é essa que está posta em ações civis públicas, são várias. O entendimento dos tribunais, ele não tem sido uniforme, aqui está sendo debatido uma uniformização de jurisprudência, mas há uma casuística já reconhecendo que as obrigações, reconhecendo judicialmente que as obrigações de controle das fibras de amianto se aplicam aos produtos contendo amianto que saem da fábrica e vão para o mercado. É importante salientar que a própria telha de fibrocimento, por obrigação normativa, veja que é um produto que contém o amianto, não é a fibra de amianto. Nós estamos falando de um produto que vai chegar no trabalhador da construção civil, que vai chegar no consumidor comum. Ele tem a seguinte rotulagem: ao cortar ou furar, não respire a poeira gerada, pois pode causar graves danos à saúde. Como que eu vou cortar sem respirar? Qual é a informação que está faltando aí? E qual é o grave dano à saúde? Quem é que compra a telha e que sabe qual o dano que está lá na rotulagem obrigatória? Numa oportunidade, na instrução de uma dessas ações, eu informei ao juiz: o produto ele tem essa rotulagem. Quer dizer, é uma informação que o próprio juiz se surpreendeu, porque não tinha a concepção de que a própria telha está dizendo, olha, grave risco à saúde. Qual é o grave risco? Né? Isso tem que ser objeto de publicidade, tem que ser objeto de divulgação. Tá? O grave risco é câncer. Câncer redunda invariavelmente, especialmente no mesotelioma, na morte. Né? Prosseguindo nessa exploração, em 2015 nós propusemos aqui na 15ª região a ação que, ao longo de todas as questões de judicialização da atividade econômica estruturada sobre amianto, nós percebemos que as defesas todas elas se baseavam numa convenção coletiva, numa norma coletiva de trabalho denominada Acordo Nacional do Uso Seguro. Tá? Isso é uma concepção que tem fundamento no artigo 3º da Lei do Amianto, que mais ou menos é uma delegação do Estado brasileiro dizendo assim, os particulares que regulam os problemas do amianto. Tá? E a regulação dos problemas do amianto acaba toda materializada nesse instrumento que é o Acordo Nacional do Uso Seguro. Ocorre que, a partir do momento em que o Estado delega aos particulares, ele não faz isso como um cheque em branco, né? Porque é uma matéria afeta a direito indisponível, nós estamos tratando de vida e saúde. Então existem limites para que os particulares trabalhem nessa negociação coletiva. Não se pode dispor sobre meio ambiente seguro de trabalho. A ação teve a liminar concedida. Em seguida da liminar concedida, tivemos um debate muito intenso no tribunal. O tribunal da 15ª reconheceu que a pretensão do Ministério Público, não do mérito, mas de que as cláusulas não sejam repetidas do ponto de vista da possibilidade da liminar ser concedida, não há nada que implique em ilicitude ou abuso de autoridade. A liminar foi restabelecida. Tá? Então, hoje nós retiramos da negociação privada a possibilidade de não paralisar a atividade econômica quando superar os limites de tolerância. Então, eu tenho um excesso de poeira no ar, o que previu o acordo é o seguinte, olha, continua trabalhando, a gente mede daqui a 30 dias, a gente tenta melhorar e mede daqui a 30 dias. O nosso pedido é essa cláusula permissiva dessa medida de segurança do trabalho não deve se repetir. Outras cláusulas atribuir aos trabalhadores, aos empregados, competências que são do Ministério do Trabalho, que é a inspeção ou fiscalização das condições de trabalho, e outra questão é a questão da junta médica privada. A partir do momento em que um trabalhador tem uma suspeita de adoecimento, ao invés de abrir a CAT e remeter a perícia do INSS, que é quem tem o dever legal de dizer se há o adoecimento ou não, constituía-se uma junta médica para continuar examinando aquele trabalhador. Então, todas essas cláusulas, além da questão do financiamento, né, entidades de natureza patronal financiando entidades de representação de trabalhadores. Esses 4 pontos do Acordo Coletivo de Trabalho foram objetos da ação civil pública que tem como pretensão que esses pontos não se repitam nas próximas normatizações. Já foi avisado aqui que o meu tempo se esgotou, eu concluo dizendo
que esse processo de judicialização que o Ministério Público vem desenvolvendo por intermédio de um programa sistematizado chegou em dois grandes avanços. O primeiro nós temos hoje no Brasil totais condições tecnológicas de substituir a fibra. O discurso de que a substituição ela traria perda de emprego, hoje ele deve ser absolutamente revisto, porque a manutenção do amianto, na verdade, está gerando perda de emprego ou concorrência desleal em face das plantas que cumprem a Convenção 162, que tem como diretriz a substituição das fibras. Mais do que isso, a líder de mercado já tem total condição de substituição. Nós temos um comando legal para substituir. Então, isso aqui é um dos pontos importantes, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista da saúde dos trabalhadores, além da questão da responsabilização pelos danos causados da exposição ao amianto, nós temos essa possibilidade de interagir com os órgãos de saúde. Hoje os órgãos de saúde já receberam as listagens de quem esteve expostos. Podemos fomentar agora um controle epidemiológico e mesmo um controle da saúde dos trabalhadores expostos por órgãos públicos de saúde, né? O que vai ser devolvido à sociedade, ao próprio Ministério Público, como elementos para que as doenças causadas ao amianto e para que a justiça que deva ser feita aos trabalhadores expostos e adoecidos tenha alguma concretude dentro dessa experiência da indústria do amianto no Brasil. Dado aqui então ao tempo encerrado, eu concluo a minha apresentação e devolvo aqui a palavra ao presidente da mesa. Agradecer ao Dr. Luciano pela sua brilhante palestra e também, principalmente, pelo seu brilhante trabalho no dia a dia, que eu acho que é muito mais importante do que aquilo que foi falado, é aquilo que tem sido feito, né, pelo Dr. Luciano, pela doutora Márcia e por tantos outros colegas. Eu acho que se eu começar a falar aqui o nome de todo procurador do trabalho que tem atuado, vai dar hora do almoço, não termina. Então, o trabalho que é feito em conjunto, em parceria, coordenado com vocês, é realmente algo brilhante e que eu acho que dignifica e orgulha a todos aqueles que fazem parte do Ministério Público do Trabalho. Bom, vamos agora à palavra, à fala da doutora Ana Cláudia Monteiro, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e é a procuradora do trabalho lotada na Procuradoria da 10ª Região, no Distrito Federal. Obrigada, bom dia a todos. Primeiro quero saudar os colegas Márcia Camê, Luciana, Lorena e Ana Lúcia, e também o senhor Helenildo Santos, presidente do DIESAT, os organizadores desse evento, louvar essa iniciativa de trazer esse tema mais uma vez à tona, de continuar, vou usar uma expressão, batendo nessa tecla que é necessária para que a gente avance. Quero também manifestar a alegria de estar aqui nesse evento, estar participando, agradecer o convite, e especialmente nessa mesa aqui composta pelo colega Luciano Neiros, que tão bem expôs aí o trabalho realizado, que só nos orgulha a todos do MPT, e também o Dr. Mauro Menezes, que muito mais que advogado é um militante de direitos sociais, com quem a MPT tem construído uma parceria muito valiosa em várias lutas. E quero também manifestar o agradecimento em nome do nosso presidente Ângelo Fabiano Farias da Costa, que não pôde estar aqui hoje em razão de outros compromissos institucionais, e em nome de todos os associados, agradecer essa oportunidade de mostrar um pouco aqui o trabalho da nossa Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. O colega Leonardo Osório, que muito gentil que é e generoso nos predicados aqui, que eu atribuo a amizade e ao carinho recíproco. Também uma honra estar essa mesa aqui com você. E quero dizer que não vou fazer palestra, vou falar então da ação direta de constitucionalidade proposta pela NPT e a Anamatra, firmada pelo Dr. Mauro Menezes e por outros advogados. Bom, primeiro dizer que, como já comecei falando, que esse tema é relevante, de alta repercussão social, muito mais, vai muito além do aspecto trabalhista e realmente demanda
uma definição da esfera judicial, né, que ainda aguardamos. Bom, tudo começou na primeira década dos anos 2000, quando a ANPT, provocada por seus associados do Rio Grande do Sul, ingressou como amicus curiae em uma ação direta de constitucionalidade ajuizada contra uma lei estadual do Rio Grande do Sul que proibia a utilização do amianto naquele estado. Então, na sequência, a ANPT requereu ingresso em outras ações diretas de constitucionalidade voltadas para leis de outras unidades da federação. Iniciou-se, então, a partir desse momento, uma articulação muito profícua com a ABREA, representada também pelo Dr. Mauro Menezes, com a ANAMATRA, com outras instituições. Foi realizado um seminário em Brasília sobre o tema, né? E também publicado o livro A Lã da Salamandra. Por favor, doutor Mauro, me corrija na cronologia, inclusive, porque eu recuperei todos esses fatos com o Sebastião Cacheta, nosso então presidente da época, e com os colegas que atuaram mais diretamente nessa questão. Então foi publicado esse livro, A Lã da Salamandra, a verdadeira história da catástrofe do amianto em Casale Monferrato, de Jean Piero Rossi. Esse livro aí, que o colega Leonardo, levante, por favor, de novo, mostrou. Isso tudo fruto dessa articulação com a ABREA e com outras instituições. Foi promovida a tradução dessa obra para o português. Essa obra que relata uma situação ocorrida na Itália e que entendeu-se que guarda um paralelo com muitas situações ocorridas no Brasil e que seria um forte instrumento de divulgação do tema e da problemática, né, e um instrumento propulsor do enfrentamento efetivo da questão. Então, a ANPT e a ANAMATRA ajuizaram a ação direta de inconstitucionalidade em face da lei, pedindo a declaração de inconstitucionalidade da lei, do artigo 2º da lei 9.055 de 95. Essa ADI tomou o número 4.066 de 2008. E essa lei 9.055, ela disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto, amianto e dos produtos que o contêm, bem como das fibras naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim e da outras providências. E esse artigo 2º, ele diz exatamente o que divene para a lei. Diz o seguinte, o artigo 2º da lei 9.055 de 95. O asbesto amianto da variedade crisotina, asbesto branco, do grupo dos minerais das serpentinas e as demais fibras naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e comercializadas em consonância com as disposições dessa lei. E aí, até na introdução aqui do nosso painel, o colega Leonardo Osório colocou que a nossa associação tem uma atuação que vai além da atuação meramente corporativa, né? E aí, até o primeiro questionamento que eu me coloquei aqui, no pequeno roteiro que eu fiz para falar sobre essa ação com vocês, foi o porquê a ANPT, então, abraçou essa causa e ajuizou essa ação junto com a ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas. Bom, a ANPT é uma entidade de classe de âmbito nacional. E assim como foi defendido na própria petição inicial, muito bem escrita, por sinal, ela tem legitimidade e pertinência temática para o ajuizamento dessa ação direta de constitucionalidade em razão das próprias disposições estatutárias. Porque a ANPT, entre outras finalidades, ela tem como finalidade promover a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses coletivos e individuais dos associados relacionados à atividade profissional, colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da justiça, na defesa dos interesses sociais. Esse acho que é muito simbólico e muito representativo do porquê a ANPT abraçou essa causa, e desenvolver ações nas áreas específicas das funções institucionais do MP, do Ministério Público. A ANAMATRA, por sua vez, também tem como finalidade institucional a atuação na defesa dos interesses da sociedade, pela valorização do trabalho humano, pela preservação da dignidade da pessoa humana. Então,
me parece que aí ficou claro. Então, a ANPT, claro, na sua atribuição, dentro da sua atribuição também defende o interesse corporativo, mas vai muito além. A nossa entidade associativa, há muito, já compreendeu que tratar dos temas que são importantes para os nossos associados é fundamental para que a gente cumpra o papel de defesa de interesses dos associados e da sociedade. Nós estamos num crescente movimento de ampliar essa percepção e essa atitude no sentido de preservar lutar pela preservação desses princípios que são muito maiores e que são caros à atuação dos membros do Ministério Público, que são os nossos associados e, em última instância, da sociedade. Esse é o porquê da ANPT, então, figurar como autora dessa relevante ação. Na ação propriamente dita, então, foram sustentados vários fundamentos, e aí eu vou tentar ser bastante objetiva e vou tentar colocar em três aspectos principais. O primeiro, defesa, proteção do direito à saúde. O segundo, proteção do direito ao meio ambiente. E o terceiro, proteção à dignidade da pessoa humana. Não quero simplificar tanto a ação. Estou fazendo só uma primeira abordagem, porque a ação está muito, como eu já disse, está muito bem feita e seria um pecado dizer que só se resume a isso, mas esses são realmente os pontos principais. Então, no primeiro momento, sustenta-se que esse artigo 2º da Lei 9.055, ele confere à Constituição Federal por permitir a exploração comercial e industrial do amianto crisotila, cuja lesividade à saúde humana, mesmo em parâmetros controlados, esses parâmetros controlados com todas as aspas possíveis, é notoriamente constatada por estudos científicos. A lei impugnada desafia as orientações científicas expressas a preconizarem que não há nível seguro de exposição ao amianto, assim como que todas as fibras de amianto são cancerígenas, qualquer que seja o seu tipo ou origem geológica. Então, esse fundamento abre, então, essa defesa do direito à saúde. E aí é importante destacar, que foi destacado na ação, na petição inicial, que o projeto de lei 3.981 de 93, que deu origem a essa lei 9.055 de 95, ele originalmente estabelecia a proibição da extração do amianto em todo o território nacional. Quer dizer, isso estabelecia totalmente. Mas até a edição da lei foram feitas as gestões aí, que agora não se pode dizer exatamente quais, mas foram feitas gestões no sentido de mudar essa orientação, tanto que a lei, ao final editada, se distanciou demais do seu projeto original, que não tinha essa digamos, intenção de permitir o uso do amianto, né? Então, no projeto original, embora houvesse essa intenção, no final das contas, veio a ser editado o artigo 2º como está hoje. E aí, na perspectiva de direitos humanos, direitos fundamentais, é necessário que se adote essa interpretação constitucional voltada à proteção da vida, da saúde, do meio ambiente e da dignidade humana. Como eu já disse, esses três parâmetros principais aqui que são sustentados na ação. E nessa perspectiva, demonstra-se também, no curso da petição, a existência de sucedâneo ao amianto, com viabilidade tecnológica e econômica, pois foram desenvolvidas fibras alternativas ao amianto, capazes de viabilizar o prosseguimento das atividades econômicas exploradas pelo setor de fibrocimento, sem impor aos trabalhadores e à população em geral o contato com a poeira cancerígena emanada do asbesto. Tais fibras, além de constituírem alternativa adequada e economicamente viável ao amianto, têm sua utilização recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E daí porque se sustenta que não se justifica que uma legislação ordinária autorize essa utilização quando há viabilidade técnica e econômica de substituição desses materiais por outros, né, e aí fazendo-se a conciliação entre
o direito à saúde e a ordem econômica, que também tem lá seu status constitucional, desenvolvimento da economia, e daí porque se sustenta, então, que é inconstitucional esse preceito que permite o manejo, a comercialização, produção do asbesto, do amianto. Bom, e aí, nessa perspectiva de ofensa ao direito à saúde, destaca-se a seguinte questão, porque no artigo 196 da Constituição diz lá que o direito à saúde é de todos, né, um preceito bastante genérico e bastante abrangente desse direito, como deve ser, né, no preceito constitucional, mas destaco dele um ponto que é relevante, que é a imposição ao Estado de reduzir os riscos à saúde. E aí, me parece que toca-se bem nesse ponto, quando a gente pensa que se o Estado, numa lei federal, permite que se utilize amianto, que se produza, que se tenha contato, que alguém trabalhe com isso, logicamente há uma ofensa direta ao preceito constitucional que diz que o Estado tem que reduzir riscos à saúde. Né? Então, nessa linha também é sustentado. Cabe destacar ainda que a própria Lei 9.055 de 95, em diversos de seus dispositivos, deixa evidente a inegável lesividade inerente ao amianto. Tanto assim que determina ao respectivo segmento empresarial, em seu artigo 5º, a remessa ao Sistema Único de Saúde de listagem dos empregados que trabalhem com amianto, com indicação de setor, função, cargo, data de nascimento, dia de admissão e de avaliação médica periódica, acompanhada do diagnóstico resultante. Também a Convenção 162, que já foi tão citada aqui, ratificada pelo Brasil, reconhece a lesividade desse mineral, e bem como o crescente desenvolvimento de novos materiais, e recomenda a substituição do amianto, variedade crisotila, e a substituição do minério, né, por matérias menos nocivas, seguida do banimento total e absoluto do uso do asbesto como matéria-prima. E ainda, na sequência, coloca-se que, hoje em dia, a ação é de 2008, hoje, então, tem mais ainda, certamente. Há muitos estudos, né, facilmente acessáveis, que permitem a verificação de que realmente do nexo causal entre o uso e o manuseio do amianto e doenças muito graves, né, das mais variadas origens. As coisas são, né, o amianto causa doenças muito graves. Bom, a segunda vertente, os danos ao meio ambiente. A exposição do ambiente também produz danos irreparáveis ao meio ambiente, como decorrência da total ausência de cuidados apropriados com os resíduos provenientes da atividade mineradora. Em muitos casos, despejados a céu aberto, em áreas de livre acesso e até mesmo em locais onde se faz presente a ocupação humana. E daí, novamente, afirmar que é conciliável a aplicação desses princípios que velam pela preservação do meio ambiente, sem prejuízo do exercício da atividade econômica, né? E aí insisto que essa questão realmente da utilização desse mineral cancerígeno vai muito além do mundo do trabalho, né? Então, ele é de tal forma devastador que ele passa do mundo do trabalho, que é muito abrangente, porque o trabalho é visto como fonte de sobrevivência, e ultrapassa essas fronteiras do mundo do trabalho e atinge toda a sociedade. Ainda, a autorização constante do artigo 2º da Lei 9.055/95 ofende também o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. E aí, esse é o terceiro ponto aqui de fundamentação da nossa petição. Nesse ponto, nesse aspecto, destaca-se a necessidade de se refletir sobre isso, porque o fomento da riqueza, a necessidade de produção econômica e de produção de riqueza e, enfim, de crescimento econômico não pode justificar
a agressão à saúde e à vida, em última instância, que o uso do amianto gera. Então, nesse sentido, é que se diz ofendido o princípio da dignidade humana quando essa dita necessidade do amianto para que se produza riquezas quer suplantar o direito maior, que é o direito à saúde e o direito à vida, né? E aí, diz ofendido por isso o princípio da dignidade humana. Bom, então, portanto, né, diante da certa e grave lesividade expressamente reconhecida pela própria Lei 9.055 de 95, resta evidente que a autorização contida no artigo 2º da referida Lei 9.055 de 95 afronta o direito fundamental ao meio ambiente, à saúde, à dignidade humana e, em última instância, à vida. Essa ação direta de inconstitucionalidade 4.066, ela foi inicialmente distribuída ao ministro Carlos Lage Brito, do Supremo Tribunal Federal. E, no fim de 2012, o ministro Carlos Lage Brito se aposentou. O processo, então, passou às mãos do ministro Luiz Roberto Barroso, que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo. Por último, então, o feito foi restituído à ministra Rosa Weber. Segundo o último mandamento extraído, ela se encontra conclusa, a ação se encontra conclusa, a ministra Rosa Weber. Ainda não houve uma manifestação dela sobre o pedido liminar. E depois disso, antes disso, foram aceitos diversos pedidos de ingresso com amicus curiae de várias entidades. Pediram ingresso com amicus curiae nessa nossa ação. A MPT ainda, além dessa ação direta de inconstitucionalidade, ingressou como amicus curiae nas ações diretas de inconstitucionalidade 3357 e 3937. Ambas ações diretas de inconstitucionalidade têm como autora a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. E nessas duas ações, a autora prevê a declaração de inconstitucionalidade de leis dos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, respectivamente, que proíbam o uso, a produção e a comercialização de produtos à base de amianto naqueles estados da Federação. Ainda pendem de julgamento também no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é basicamente isso que eu queria dizer sobre a ação que a MPT ajuizou junto com a ANAMATRA, mas eu vim aqui como representante da MPT fundamentalmente para dizer que permanece à nossa disposição de lutar com todos os senhores aqui do sistema de justiça, que somos nós procuradores, magistrados, advogados, e todos os demais, das demais diversas representações, da BREA, das outras instituições, técnicos, e aí, quando falo de técnicos, quero ressaltar até um aspecto que foi conversado com o Dr. Leonardo ainda há pouco, que esse relacionamento com outras áreas, esse conhecimento interdisciplinar é fundamental para que tenhamos sucesso em qualquer empreitada no mundo do trabalho. Precisamos muito dessa relação e dessa troca de conhecimentos para que podemos ter eficácia nas nossas ações, nas nossas empreitadas, no sentido de realmente eliminar do mundo do trabalho todas essas mazelas. Por fim, eu já vi que o tempo já está estourando, eu quero só fazer uma referência a um artigo publicado no site J ontem, intitulado 28 anos esta noite, o futuro da Constituição de 1988, de autoria do nosso colega Cristiano Paixão, procurador regional do trabalho, lotado na 10ª região Brasília. Nesse artigo, Cristiano, colega brilhante, ele coloca dois termos que me pareceram muito interessantes e que me fizeram refletir um link com esse tema que aqui nós estamos conversando. Ele coloca práticas, ele cunhou esses dois termos, práticas desconstituintes e práticas constituintes. Então, práticas desconstituintes, eu enquadraria, se
segundo foi colocado nas leis, a autorização legal para a utilização do amianto, ou seja, práticas que visam, ou que na prática revelam o total descumprimento ao que está posto na Constituição. Então, estamos desconstituindo todo aquele arcabouço maravilhoso de direitos que ficou consagrado na Constituição de 88, conseguido a tão duras penas. E práticas constituintes justamente usadas em vozes de resistência, retrocessos e pela construção de direitos. E esse seminário é uma grande prática constituinte. Esse seminário é um grande passo e um grande evento que tenho certeza que vai ecoar muito positivamente no sentido de avançarmos mais nessa questão que até hoje discutimos há muitos anos, né? Espero que a gente não continue precisando fazer tantos seminários daqui para frente, que a gente daqui para frente discuta cada vez mais avanços nas condições de trabalho, tendo como referência aquela discussão de antes, que quando se utilizava amianto, quer dizer, do sucesso que se obteve a partir dos atos que foram praticados e da efetiva melhora no ambiente de trabalho, quando a gente conseguir de vez exterminar esse mal. Para mais uma vez destacar a necessidade de se assegurar a saúde dos trabalhadores do Brasil. É muito relevante e tenho certeza que vai ecoar onde é necessário ecoar. E mais uma vez colocar a NPT à disposição para continuar nessa luta, né? E dizer que a gente tem que estar aqui junto para fazer valer o que está escrito nesse bottom aí, né? Que é Brasil sem amianto. Então, juntos, todos nós, por um Brasil livre do amianto. Tá? Muito obrigada. Gostaria de reiterar que eu, como associado da NPT, eu fico bastante feliz que os objetivos da nossa associação não olham apenas para o público interno, mas olham também para aquelas bandeiras que nós, como procuradores do trabalho, defendemos no dia a dia. Isso é um trabalho que, na minha opinião, dignifica bastante a nossa associação. Né, aproveitando aí que a doutora Ana Cláudia lembrou bem, o doutor Ronaldo também do aniversário da nossa Constituição, lembrar que o artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da Justiça. Então, com essa breve lembrança, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Mauro Menezes, que é um advogado que é indispensável para a administração para fazer justiça com J maiúsculo. Porque ele, muitas vezes, né, infelizmente, por não questões pessoais, mas a justiça é feita com J minúsculo. O Dr. Mauro é um advogado que é um exemplo de que a justiça também pode ser feita, né, por advogado indispensável à administração da justiça com J maiúsculo. Dr. Mauro, advogado da ABREA, por favor, tem a palavra. Caro procurador e coordenador da Coordenação de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do Ministério do Trabalho, Dr. Leonardo Osório, a quem agradeço as gentis palavras e me orgulho de participar desse painel sobre a sua condução. Quero cumprimentar também meus colegas de mesa, o incansável Dr. Luciano Leivas, um dos coordenadores do Programa Nacional de Banimento do Amianto, ao lado da doutora Márcia Camila, da doutora Ana Rússia e de tantos outros, tem feito a diferença ao articular essa iniciativa essencial do Ministério Público do Trabalho. Minha cara doutora Ana Cláudia Bandeira Monteiro, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que temos também a satisfação e a elevada responsabilidade de representar judicialmente. Eu estendo meus cumprimentos também aqui a todos os presentes, aos procuradores do trabalho presentes, aos advogados, magistrados. Quero fazer um cumprimento especial a Eliezer Souza, presidente da ABREA, essa figura que tanto nos incentiva e representa a razão de ser do nosso trabalho. Quero também registrar
meu abraço, meus cumprimentos e minhas boas-vindas aos convidados estrangeiros que se deslocaram para cá de tão longe. Alguns deles, queridos amigos e pessoas que nos inspiram, como Barry Castleman, Andrew Dupont, Bruno Petti, Nicola Pondrano, Linda Hanstein e a minha querida amiga Lori Casey-Nellen, que dirige o Secretariado Internacional pelo Banimento do Amianto e de fato, para nós é um farol nessa luta a todo tempo. Quero agradecer o convite do Ministério Público do Trabalho para também tomar parte desse evento. Lembro e evoco a realização do primeiro seminário internacional, também com o mesmo título, Amianto, uma abordagem sócio-jurídica, que foi realizado em Brasília, salvo engano, em 2009, e à época presidia a ANPT o Dr. Fábio Leal Cardoso, estava lá o Dr. Sebastião Cacheta. Enfim, a associação, aqui representada pela doutora Ana Cláudia, sempre esteve, de fato, protagonizando no âmbito institucional essa luta. Tivemos aí o Dr. Carlos Eduardo Lima, assim como o Dr. Ângelo Fabiano, sempre a apoiar essas iniciativas. Eu registro essa continuidade dos esforços feitos desde aquela época. Compreendo esse seminário como uma oportunidade de compartilhar conhecimentos, de difundir informações, de potencializar a luta pelo banimento do amianto no Brasil e também a luta pela digna reparação das vítimas e pela prevenção da exposição ao amianto. Aqui compareço como um advogado dedicado à defesa dos interesses e dos direitos de cidadãos e trabalhadores. Não faço isso sozinho, todos sabem. Registro aqui logo a saudação do meu parceiro profissional de uma vida inteira, Dr. Roberto Caldas, que fará uma apresentação por vídeo amanhã. Não está aqui presente porque, ao presidir a Corte Interamericana de Direitos Humanos, alguns compromissos o mantém no exterior nos dias de hoje e amanhã, mas estará presente através de uma conferência gravada. E quero dizer que a nossa integração e articulação de equipe, muito movida também pela defesa dessas causas, nos trouxe a São Paulo. E mais tarde farei referência ao papel da Fernanda Gianazzi nessa iniciativa, mas hoje temos aqui o João Gabriel em São Paulo, temos o Pedro Maim em Salvador, o Paulo Lengruber, que foi um grande desbravador de causas ambientais relacionadas ao uso do amianto aqui em São Paulo e voltou a Brasília, meu colega Gustavo Ramos. Então percebam que nós, assim como o Ministério Público, também procuramos desenvolver um trabalho articulado em equipe, despersonalizado e voltado à defesa de causas meritórias do ponto de vista social. E qual o propósito disso? Qual o propósito desse envolvimento de advogados nessas causas? Não pode ser outro senão essa obtenção judicial, afinal aqui falamos de judicialização do amianto, judicialização das causas relacionadas ao amianto, a obtenção judicial de compensações justas, do direito à saúde, da proteção e da prevenção do meio ambiente e a luta pelo banimento do amianto em todos os níveis. Esse fenômeno da judicialização, é bem verdade, deriva do fracasso das iniciativas legislativas para dar conta do problema. Todos sabemos que a Lei 9055, originariamente, era um projeto pelo banimento do amianto. E seguindo uma tradição bem brasileira de composição de interesses, que na verdade dá com uma mão e tira com a outra, houve a inclusão de um dispositivo que na verdade preservou a produção brasileira do amianto, a exploração, a industrialização, a mineração e o consumo, sob o argumento de que haveria
uma modalidade, um tipo geológico de amianto que não faria mal, é o que a indústria até hoje ainda tenta, embora já negocie os seus estertores, a indústria ainda tenta convencer mentirosamente a opinião pública a respeito dessa diferenciação, que a Organização Mundial da Saúde, em 2010, já fez questão de asseverar que é falaciosa. Não há tipo geológico de amianto que seja seguro, assim como não há dosagem que também seja segura. Então, a judicialização é resultado da frustração dessa tentativa de 1995 e de outras tentativas, porque há parlamentares que já fizeram longos relatórios, como o ex-deputado Edson Duarte fez em 2010, demonstrando de maneira cabal o imperativo do banimento do amianto no Brasil. Mas o nosso Congresso Nacional, também influenciado por um ativo lobby, um ativo e poderoso político e financeiramente lobby, não teve a coragem de promover aquilo que deveria. E a questão ficou para o Poder Judiciário, como aliás já tem acontecido, o que revela um fenômeno que nós aqui no Brasil chamamos de ativismo judicial, né? E evidentemente que esse poder tem sido recebido, né, com alguns meneios, mas de muito bom grado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, que se empodera e que aparece perante a opinião pública como o redentor e aquele que vai decidir os grandes conflitos, que nem sempre são conflitos estritamente jurídicos, os grandes conflitos sociais e econômicos do Brasil. Mas aqui é bom frisar que nós originariamente ingressamos sempre representando as vítimas e os expostos ao amianto, portanto representando a ABREA. Mais adiante, com muita honra e, como disse antes, com grande responsabilidade, passamos também, com base no Estatuto da ANPT, também a invocar a defesa dessa instituição. Mas eu digo isso porque o ingresso da ABREA no cenário judicial para protagonizar os interesses das vítimas e defender o banimento do amianto foi um ponto de reversão. Foi um momento capital em que o judiciário passa a analisar a questão do amianto não apenas sobre a fria letra constitucional de um modelo formal insípido de federalismo que impedia os Estados membros de aprovar legislações mais protetivas do que essa restritiva legislação nacional. Foi um ponto de inflexão, porque não foi apenas a ABREA, vieram a ANPT, veio a Associação Nacional dos Magistrados, vieram sindicatos, veio o Conselho Federal da OAB, que hoje está lá no Supremo Tribunal Federal, depois de também desencadearmos uma luta interna na OAB para que assim a OAB se manifestasse. Então, a sociedade civil passou a participar e as vítimas passaram a ter voz, porque outra mentira que era contada era a seguinte: banimento do amianto é algo que tem a ver com interesses econômicos. São interesses econômicos que pretendem abocanhar o mercado que hoje é dominado pelos produtores da crisotila. E, portanto, o judiciário deveria julgar sem se imiscuir nessa briga de interesses econômicos. Era isso que se dizia. E nós firmamos e construímos no judiciário, a partir da ABREA, e com o apoio e articulação de todas essas entidades, uma vertente cidadã que estabeleceu uma terceira via, dizendo o seguinte: olha, não se trata de interesse econômico, se trata de interesse cidadão, os interesses das vítimas, dos expostos. Nós precisamos proteger o ser humano, nós precisamos fazer com que a Constituição cidadã vigore aqui também, a Constituição que ontem, como aqui muito bem lembrado, completou 28 anos. Mas para fazer essa defesa, nós também tínhamos que modificar um pouco a nossa atuação.
sempre acostumados a fazer citações doutrinárias, a falar de interpretações legais, da operação lógica de interpretação e de aplicação de normas. Tudo isso teve que ceder espaço. E nós tivemos que falar no Judiciário, seja no Supremo Tribunal Federal, em outros tribunais e também em juízos singulares, nós precisamos falar da dor. Nós precisamos falar da aflição de quem não sabe quando vai adoecer. E se isso fosse algo abstrato para nós, houve um dirigente da ABREA, de saudosa memória, que estava saudável e participava da luta conosco e adoeceu, e justamente quando nós estávamos lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal fazendo a defesa da causa do banimento do amianto, ele adoecera e mandava força para nós numa cama de hospital. Então, isso não foi algo abstrato para nós. Nós percebemos que, além de levarmos argumentos jurídicos, nós mesmos, advogados, teríamos que falar da aflição, do desespero, do desamparo, da indignação e da injustiça. E nós tivemos que falar também sobre o desprezo dos mecanismos do Estado brasileiro, a grave carência da saúde pública, a impossibilidade de realização de exames, as estatísticas não confiáveis, a subnotificação, a deficiência dos organismos de controle ambiental, a irresponsabilidade do Poder Legislativo, a conivência do Poder Legislativo com interesses sórdidos de uma indústria corporativa, infelizmente, que ainda subsiste em nosso país. Mas essa onda de insensibilidade não contaminou certas instituições, como o próprio Ministério Público do Trabalho, que se engajou de maneira ativa e tem desenvolvido iniciativas vigorosas para enfrentar a catástrofe humana representada pelo uso indiscriminado do amianto em nosso país. E a fala aqui, riquíssima, do Dr. Luciano Leivas, mostra que o Ministério Público tem ido muito além da propositura de meras demandas judiciais. Tem realizado iniciativas capazes de concretizar mudanças efetivas, conter essa marcha insensata do adoecimento e das mortes, através de iniciativas que constrangem a empresa as empresas a terem que negociar a interrupção do uso do amianto e da produção em nosso país. Mas o Poder Judiciário, nós aqui falamos de judicialização, desempenha então um papel ativo. E o papel da advocacia social e do Ministério Público consiste justamente em alargar esses espaços de intervenção judicial em favor das vítimas. A Procuradoria-Geral da República, é bom lembrar, muito em função do trabalho do MPT, produziu 2 brilhantes pareceres, juntados na ADI 4066, na ADI 4066, que é a ADI que a Ana Cláudia já fez uma referência detalhada, que nós desejamos que seja a pá de cal na indústria do amianto em nosso país. A ADI 4066 tem um parecer da PGR riquíssimo a favor da tese da inconstitucionalidade do artigo 2º da 9055. E foi recentemente juntado também um parecer na ADPF 109, que trata da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei Municipal 109 do município de São Paulo, no mesmo sentido. À época foi o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, agora o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Ministério Público tem estado de parabéns, com humildade, tem dialogado com a Procuradoria-Geral da República, não apenas nesse assunto, mas eu cito também o tema da terceirização, e tem logrado fazer com que a PGR se assenhore desses temas e marche ao lado do MPT em busca dessas causas justas. Mas há uma contraposição, nós não jogamos nenhum jogo sozinhos no judiciário. O outro lado também tem as suas armas, tem os seus mecanismos, tem os seus aliados. E essa contraposição é efetivada
São fortes interesses corporativos que são acostumados a veicular teses perante interlocutores estatais privilegiados, inclusive no Poder Judiciário. Muitas vezes nós conseguimos uma audiência com determinados magistrados a duras penas. Mais adiante nós vemos tapete vermelho estendido para que o outro lado seja recebido. Nada contra. Mas essa reação, ela, de fato, ela goza de benefícios, porque em nosso país há uma vasta franquia para retardamentos, lentidão. Se nós dissermos aqui que a primeira sustentação oral que fiz lá no Supremo sobre banimento foi em 2005, né, e aqui nós temos o meu colega Oscavo, que falou pela Abfibro à época, e desde então aquele processo ainda não foi julgado. Então, até nas fotos eu estou diferente, eu fui conferir. 2005 para cá, a gente muda. Mas então, nesse cenário, a causa do banimento do amianto, você também estava diferente. Essa defesa da causa do banimento do amianto, da plena assistência e reparação dos expostos e das vítimas, depende do esclarecimento dos juízes. Nós temos que fazer uma campanha cada vez mais intensa, porque muitos não sabem do que se trata. São induzidos a uma compreensão equivocada. E para isso nós precisamos da ajuda de cientistas, de médicos, de engenheiros. Não é algo só jurídico. É preciso esclarecer os tribunais em matéria científica e sociológica. E para isso nós temos nos valido de experiências como a realização desse seminário, as audiências públicas, inclusive houve uma audiência pública no Supremo, né, muito bem realizada, com a participação dos dois lados, de especialistas, né, foi uma audiência pública convocada pelo ministro Marco Aurélio, visitas a gabinete de magistrados responsáveis, eu aqui fiz um resgate, nós temos ido, Gustavo, eu e outros colegas, sempre ao lado do pessoal da NPT e da ABREA, temos ido insistentemente visitar, às vezes lembrar, porque o processo está há muitos anos com o ministro, ele nem se lembra, justamente pela lentidão que eu me referi. As ações coletivas têm sido um mecanismo valioso, que permite aos magistrados enxergar o grande cenário, a dimensão dos riscos e dos danos. E aqui eu quero também fazer um registro. Nós temos tido um diálogo absolutamente maduro em determinados momentos com o Ministério Público do Trabalho. Exemplo disso é a Ação Civil Pública do Estado de São Paulo, em que a ABREA entrou, não concorrentemente, mas paralelamente, e depois houve uma confluência. E nesse ponto, o diálogo com o procurador Felipe Jardim foi um diálogo essencial, uma contribuição assim, extraordinária, e é uma ação que teve uma sentença que contemplou pedidos originais muito bem postos pelo Ministério Público. O próprio procurador Luciano foi um dos redatores privilegiados aí da peça inaugural, uma das melhores petições que eu li nos últimos anos, eu disse isso a vocês. E depois a ABREA veio com outros pedidos, nós negociamos essa confluência, houve maturidade e nós tivemos aí aquela sentença da Ação Civil Pública, né, que é a promessa de um resgate daquilo que foi o drama da fábrica de Osasco. O meu tempo ele é exíguo, eu gostaria de falar tanto mais. Eu vou um pouquinho além, se me permitir, presidente. Vou um pouco além. Eu não vou aqui citar, não vou detalhar, mas além do que foi dito, né, há outras ações diretas de inconstitucionalidade. Né? A ADI 3355 se refere a uma lei do Estado do Rio de Janeiro, pendente de julgamento. Nós estamos pela ABREA e pela NPT, é uma ação paradoxalmente proposta pela CNTI, é algo que nos envergonha, que tenha sido uma entidade
supostamente representativa de trabalhadores que ingressou com essas ações, pugnando pela inconstitucionalidade de leis estaduais que protegem mais os trabalhadores. E tanto é uma coisa um tanto estranha que os brilhantes advogados que representam a CNTI jamais foram advogados sindicais de trabalhadores, são brilhantes advogados e amigos, mas eles estão lá e é como se fosse uma coisa um tanto paradoxal que eles agora estejam representando, ou talvez revelador, não paradoxal, né, que eles estejam representando uma confederação trabalhista. Relatou o ministro Edson Fachin. A 3356, que é de Pernambuco, relativa à lei 12.589 do estado de Pernambuco, nós somos amigos curtos pela ABREA. Esse processo foi incluído na pauta agora final de setembro. Eu estive lá ao lado de Gustavo, preparados para renovar a sustentação oral, fizemos uma audiência com o ministro Dias Toffoli na véspera e não foi chamado para julgamento. O relator é o Luiz Fux. 3357, que é da lei estadual do Rio Grande do Sul, lei 11.643, relator era o ministro Aires Brito, atualmente é o ministro Roberto Barroso, que eu creio que deva se dar para o suspeito também. Na verdade, ele havia proferido um parecer a pedido da indústria do amianto e ele, muito corretamente, se deu para o suspeito, não julgará, está impedido, tanto no caso da lei federal quanto nesse, mas ainda não saiu esse despacho. Quanto ao ministro Aires Brito, que foi mencionado aqui, que ele aposentou-se e não apresentou o voto na ADI 4066, é bom acrescentar que ele não fez porque não pôde. Ele, atendendo aos apelos da ABREA e da ANPT, ele levou a julgamento, numa das últimas sessões da sua judicatura, os processos de sua relatoria. Insistiu para que fossem colocados em pauta e julgados. Não havia quórum no dia do julgamento da 4066, que é da lei federal, porque a ministra Carmen estava no TSE, era presidente do TSE, e o ministro Dias Toffoli se considerou impedido porque a AGU deram parecer naquela ação. Mas mesmo assim ele levou o processo da lei do Rio Grande do Sul e votou. Há um voto favorável pela constitucionalidade da lei estadual dele e um voto contrário do ministro Marco Aurélio, que também votou contrário na outra ação que foi chamada 3937 do Estado de São Paulo. Então, é bom fazer esse registro, porque a participação do ministro Carlos Aires Brito em relação ao tema do amianto foi uma participação absolutamente consciente, ativa e muito bem orientada. Temos a 3406, que é do Estado do Rio de Janeiro, de uma lei anterior, e a 3470. Temos a 3937, na qual há um precedente favorável, ainda não derrubado, e que reverteu a jurisprudência anterior, que quando nós chegamos no Supremo, lá em 2004, 2005, o que nos diziam é que a jurisprudência era tranquila, que nenhum Estado membro poderia aprovar uma lei que contrariasse a lei federal. No julgamento da liminar da 3937, na verdade, a negativa do referendo de uma liminar que havia sido concedida pelo ministro Marco Aurélio, por 7 votos a 3, né, com o voto condutor da divergência sendo proferido pelo ministro Joaquim Barbosa, outro grande magistrado que se pronunciou nos autos e fez a diferença nesse julgamento em prol do banimento do amianto no Brasil, trazendo elementos da Convenção 162, trazendo elementos da própria inconstitucionalidade da lei, e tendo, inclusive, convencido o ministro Eros Grau, à época, a mudar de posição, ele que já tinha votado como relator em outro sentido, na ADI pernambucana. Então, esse julgamento de 4 de junho de 2008 é ainda o precedente mais atualizado da posição do Supremo a respeito. Claro que a composição mudou muito de lá para cá e é uma interrogação como o Supremo vai se posicionar. Eu espero que ele não tenha uma posição anacrônica a essa altura. Temos a 4066, que já foi dissecada aqui pela doutora Ana Cláudia,
a DPF 109 do município de São Paulo e assim por diante. Eu poderia comentar aqui, mas eu já ouvi um comentário detalhado do Dr. Luciano sobre a Ação Civil Pública de São Paulo, não foi isso? Temos a Ação Civil Pública do Rio de Janeiro, em curso também. Enfim, a luta judicial continua e agora eu passo para a minha conclusão. A conclusão aqui da minha exposição. Vai dizer o seguinte: nós, diante da judicialização da questão do amianto no Brasil, nós, portanto, e ficou evidente aqui da minha fala, nós desenvolvemos um trabalho de persuasão, um trabalho muito dedicado de persuasão. Ministério Público ao nosso lado, para a nossa honra. Mas é um trabalho de persuasão que desafia as tradições da justiça brasileira, que é uma justiça, é preciso dizer isso aqui, historicamente comprometida com a conservação de privilégios das classes dominantes no país, como dito aqui pelo Procurador-Geral do Trabalho, um país de uma herança cultural escravocrata. E isso interfere, sim, no juízo de valor, no convencimento de magistrados. Nós não nos damos por vencidos, continuamos. Porque esses esforços, eles são desencadeados perante uma justiça que não pode deixar de enfrentar o propósito de validar a exploração econômica, independentemente de seus efeitos e reflexos sociais. Há um convite permanente que a atividade econômica seja absolutamente dispensada de encarar os reflexos sociais da exploração que muitas vezes acomete trabalhadores que se vitimizam. Lastimavelmente, como assinalou o Procurador-Geral Ronaldo Fleury, há autoridades ocupantes de elevados cargos executivos cujo discurso significativamente proclama que tão somente a obtenção de trabalho traz dignidade, não importando, em consequência, se esse trabalho é trabalho decente, se é trabalho seguro, se é um trabalho apropriadamente regulado ou se é um trabalho até mesmo legalmente protegido. Essa é a ilegítima e indisfarçável recente realidade que se abateu sobre o nosso país. O trabalho em si não dignifica, como alude a constrangedora memória do tráfico e da escravização em nosso país. Infelizmente, lembrado pelas formas contemporâneas de trabalho forçado, contra as quais se dedica cotidianamente o Ministério Público. Sobre essa matéria de trabalho que por si só dignifica, há que lembrar ainda a macabra, a trágica e a emblemática sentença segundo a qual o trabalho liberta, que constituiu o sombrio portal do Holocausto. A catástrofe humana, repleta de sofrimento, inevitavelmente vinculada ao amianto, precisa ser combatida e contida. O duplo standard que permite a sobrevivência da exploração e do consumo do minério em países periféricos como o Brasil revela a insensatez e a brutal frieza do modelo econômico que organiza as relações internacionais no mundo contemporâneo. Eu quero terminar fazendo um agradecimento de coração, porque quando um advogado tem a oportunidade de defender uma causa justa, não há motivo de maior satisfação profissional. E quem deu a oportunidade a mim e esses colegas que estão aqui, a Roberto, de defender essa causa, foi Fernanda Gianazzi. Então eu faço aqui um público.
uma situação paradoxal, porque quando um advogado defende uma causa essencialmente justa, por mais que ele trabalhe, por mais que ele faça, ele fica sempre com a sensação de que foi o mínimo que ele poderia fazer. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos então aos participantes do nosso primeiro painel. Nós chegamos ao final da programação desta manhã. Faremos então uma pausa para o almoço e, como sugestão, aqui no hotel, nós temos o restaurante Vila Real e ainda, próximo do hotel, há o Campina Shopping, com diversas opções em sua praça de alimentação. Lembrando a todos que voltaremos pontualmente às 14 horas e 30 minutos. Bom almoço a todos e até breve.